Vamos lá? Vamos lá. Eu vou compartilhar a janela. Calma aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Vou compartilhar para vocês a minha tela. Consigo, será? Consigo compartilhar minha tela? Pronto. Gente, bom dia, né? Meu nome é Marina Frouxe e eu quero apresentar o meu projeto, que é com a metodologia Denver de intervenção precoce e integração sensorial. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convite do Cezinha. Muito obrigada, Apoliana. Vamos lá. Esse projeto, inicialmente, vão ser para 30 crianças. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Por favor, só confirma. Sim. Ah, tá, ok. Eu vou falar no final o motivo, que é para 30 crianças, vou tentar resumir o máximo, que eu sei que tem curto tempo, tá? Eu tenho um filho autista de 4 anos. Antes de 1 ano, a gente já sabia que ele continha algumas dificuldades sensoriais, mas a gente não sabia o motivo, não sabia que era o autismo em si, porém, a gente sabia que ele tinha atrasos. Como eu morei um tempo no Peru, lá ele fez o tratamento precoce Denver, e quando veio para Macaé, iniciou a busca, né, a grande busca que toda mãe busca aí na rede pública, quando não tem um plano de saúde. Eu busquei também na rede pública, busquei na rede particular, e depois de um ano e pouquinho mais ou menos, ele já tinha laudo, tá? As pesquisas comprovam que o modelo Denver melhora a atividade cerebral relacionada às habilidades sociais, e eu coloquei aqui um ponto muito importante, porque é muito bonito você ver um adulto funcional, é muito bonito. Quando você vê lá uma criança autista num restaurante, sentadinha, bonitinha, é muito bonito. Porém, quando você vê um autista se debatendo na rua, gritando, uma criança na escola que não consegue ficar parada, que a professora ou a diretora manda de volta para casa, isso já não é bonito. Então, assim, para ter esse adulto funcional, é de extrema importância que a gente tenha uma intervenção precoce com uma metodologia adequada. E nesse momento, em Macaé, a gente não tem, entendeu? E a integração sensorial é de extrema importância, porque ela ajuda a capacidade da criança processar, organizar, interpretar sensações e, principalmente, que seja apropriada ao ambiente. Eu coloquei aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas eu coloquei principalmente esses sentidos que fornecem essas informações acerca das condições físicas do corpo e do ambiente. Ô Marina, não tá conseguindo aparecer pra gente aqui não. Calma aí. Ai, desculpa. Para compartilhamento. Ai, eu não me ajudo. Calma aí. Deixa eu pedir meu marido para me ajudar. Compartilhar aqui. Janela. ¿Dónde está el archivo? Abre o arquivo. Aqui. Mas não está abrindo. Marina, abre o arquivo. Eu abri em PDF, mas sendo só a pastinha. Aqui. Ah, tá. Ele me ajudou. Isso. Tá, já abriu. Isso, estão vendo? Sim. Conseguem ver agora? Agora sim. Então, beleza. Essa parte da importância, né, da intervenção precoce com a metodologia Denver é justamente por isso, porque vai ajudar a criança desde o início. Eu gostei muito do que a Denise falou, que é muito importante, tudo que ela falou. E nessa parte, quando entra a integração sensorial, é de extrema importância, porque essa disfunção da integração sensorial é uma desordem. E eu vivo isso dia a dia, porque o meu filho ele tem essa disfunção. Inclusive, a dele é grave. E quando você
tem uma criança que ele não suporta uma textura diferente, uma roupa com textura, não aceita se cobrir, não aceita coisa gelatinosa, isso vai atingir, vai comprometer várias áreas, seja da vida da criança, ou do adolescente, ou do adulto. Por exemplo, na parte de alimentação, que vai ter uma seletividade alimentar, meu filho às vezes só come coisas brancas, tudo branco, arroz, banana. Na parte de vestuário, que não vai gostar de texturas de roupas, não vai se cobrir. Na parte de higiene pessoal, que muitos autistas não conseguem escovar o dente, não gosta da sensação por causa da escova, por causa de molhar. Meu filho, por exemplo, se ele espirrar ou se ele chorar, ele não suporta a lágrima. Se molhar o rosto dele com lágrima, ele não suporta. O brincar também vai ter que sempre aquela mesma brincadeira, ou às vezes um brinquedo com barulho, não vai suportar o barulho e vai tampar os ouvidos, ou se tiver uma luzinha, vai começar a se atrofiar. Nas atividades escolares também, isso é de grande importância, a integração sensorial e social, porque você vai fazer um trabalho com uma massinha, com uma amoeba, eles também não vão suportar. Então, enfim, não vai conviver, né? Fazer a rodinha, se a professora falar, quem gostou da historinha, levanta a mão. Meu filho não vai levantar a mão, porque ele não aceita comando. Então, engloba tudo, não só dentro de casa, mas também na vida escolar e na vida social. Então, esse projeto é de grande importância para integrar desde a primeira infância. Eu coloquei aqui, muito importante, a inclusão, eu tentei resumir o máximo. Os pais ainda enfrentam desafios sobre a inclusão e as instituições educacionais. Por quê? Há necessidade de formação, treinamento e entendimento dos profissionais. Eu sei que o Elbert colocou alguns treinamentos online, eu estou ciente disso, porém, como já foi dito, existe uma necessidade de um treinamento no que realmente os autistas precisam. Porque, por exemplo, um profissional não sabe penetrar uma criança atípica dentro de uma sala de aula e se ele estiver dando uma crise, o profissional não vai saber diferenciar se é crise ou se é birra. Então, por exemplo, se o meu filho começar a gritar, se debater porque soltou um foguete ou porque uma criança chegou com uma geleca, uma moeba para ele e ele começar a ter uma crise, a auxiliar da sala vai saber que ele está tendo uma crise, vai saber que ele está precisando ser medicado. Então, assim, realmente é de extrema importância que as auxiliares, que os profissionais da rede, não só pública, da particular também, porque eu vivi isso na rede particular e agora o meu filho está numa rede pública e está sendo muito melhor acolhido na rede pública do que na particular. Eu coloquei aqui também um ponto que hoje em dia, quem recebe, quem ajuda, né, na parte da inclusão escolar são auxiliares. E, na verdade, por lei, cada criança tem direito à mediação. Isso não é cumprido em Macaé. Isso, por lei, a gente tem direito à mediação especializada. Aqui em Macaé não está sendo cumprido. Às vezes fica um mediador para cuidar de 2, 3 crianças especiais. Eu sei que não é às vezes a realidade, pode não ter dinheiro suficiente para contratação, porém, tem cidades menores que Macaé que sim fazem seguir a lei, que é uma lei federal. E eu até coloquei aí a lei, inclusive já foi citada pela outra colega aí, para que ela seja cumprida. Só descer aqui para adiantar. Eu coloquei um exemplo. Se meu filho escutar um barulho de bater palma, ele pode tampar os ouvidos. Alguns autistas se balançam para frente e para trás. Outros podem se esconder. Outros gritam. Outros podem bater nos coleguinhas. Outros podem se mutilar. Então, isso tudo devido à desorganização neurobiológica. Por isso, essa importância do meu projeto de intervenção precoce e integração sensorial. No meu projeto, eu tentei colocar assim, porque é muito fácil a gente apontar e falar, Macaé precisa disso, 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 e como que a gente pode fazer, né? Sempre me perguntam. Então, já existe um acolhimento, né, que é feito na Casa da Criança. A Casa da Criança é um centro ambulatorial, e
sempre dá um encaminhamento para o CAPS, não sei como fala, se é CAPS ou CAPSI, e depois vai para o núcleo de saúde mental. Então, assim, já existem profissionais, tá? Já existem, como a doutora Lívia mesmo trabalha tanto no público quanto no particular, já existem profissionais. Porém, o que acontece? Eu estou falando porque eu vivi e eu vivo isso no meu dia a dia. Eu fui para a casa da criança, né, buscando aí o apoio na rede pública, e até eu conseguir um laudo da rede pública, meu filho foi 1 ano e 6 meses, mais ou menos, até tudo, né, até conseguir tudo que precisava, porque é um caminho bem prolongado. Então, quando chegou a ter o laudo pela rede pública, a moça da casa da criança falou assim, na verdade, eu já tinha o laudo particular, mas eu não sabia, né? Não entendia, estava querendo o tratamento da rede pública, porque no particular também nunca tem vaga. Quem é mãe de autista sabe disso, da realidade de Macaé, que não tem vaga nem no público, nem no particular. Então, eu fui tentar pelo público. E quando chegou no público, na época, a psicóloga que atendeu meu filho falou, meu bem, você já tem o laudo, inclusive da doutora Lívia, que atende aqui, já tem. Eu vou te encaminhar para o CAPS. Quando chegou lá no CAPS, falou, aqui é uma terapia de grupo, aqui não atende individual, seu filho precisa de tratamento individual. Vai para o núcleo de saúde mental. Quando chegou no núcleo de saúde mental, para a idade do seu filho, a gente não atende. Esse é o problema, porque naquela época, pode ser que agora atenda, mas naquela época, as crianças, que meu filho tinha 2 anos e pouco, não tinha nem atendimento, não é que não tinha vaga, não tinha nem atendimento. Então, esse é um problema muito grande, porque a neuroplasticidade, ela precisa ser trabalhada na primeira infância, para que quando vem a fase adulta, a criança tenha uma vida funcional. Então, esse projeto é para quê? Para a gente trabalhar os 3 sistemas sensoriais centrais. E na teoria da integração sensorial é o tátil, vestibular e proceptivo, e focar, no mínimo, 4 horas de terapias por dia. Porque, como a Denise falou, a doutora Lívia também sempre bate nessa tecla, tem estudos que comprovam, é um mínimo de 20 horas semanais o tratamento de um autismo. Como que a gente vai numa rede, até na Unimed, se você tentar uma terapia, eles vão te dar 30 minutos. Como que é 30 minutos por semana? Como que a gente vai numa terapia pública e eles dão lá 30 minutos, 1 hora? Como que uma criança vai ter melhoria no cognitivo, uma vida funcional, se ela não tem a terapia suficiente? Então, assim, o que a gente está... Oi. Nesse sentido, é a Denise. Eu até assim, faço uma pontuação em cima da sua fala. Para a gente reabilitar uma criança, a gente precisa modificar o potencial de neurônio dela, né? Com 30 minutos, eu não modifico um potencial de ação no neurônio. Essa é a minha luta, né? Sim. Então, assim, feche com você, com tudo que você está falando. Amei seu projeto. Obrigada, Marina, sou eu, doutora Lívia. Eu já conheci esse projeto, você sabe que eu amo ele também. Eu acho isso a importância da gente pontuar da necessidade da intervenção precoce em relação à neuroplasticidade e a gente conseguir modificar o quadro clínico da criança autista e entender que não só a criança autista, como outras crianças com outros transtornos e outras patologias podem ter necessidades distintas. Em algumas patologias, por exemplo, um paciente com uma paralisia cerebral devido a uma asfixia, uma falta de oxigênio no parto, que tem uma lesão motora leve, de repente os 30 minutos é o suficiente para ela. Eu acho que a gente tem que pensar na individualização e na necessidade de adequação a cada paciente, a cada cenário, né? Acho que por isso é importante a gente pontuar sempre isso. Tem que ter particularidade. Nesse caso, é somente... Aqui eu estou falando do autismo. Sim. Não, isso eu estou te falando. É importante quem não é da área técnica, quem não é pai, quem é mãe, não é profissional, entender que a demanda é distinta de acordo com o diagnóstico do paciente. Isso que eu estou te falando. Como autista aqui, é outra doutora Lívia, eu coloquei... né?
Eu coloquei mínimo de 20 horas, mas na verdade o meu filho hoje em dia, ele faz 36 horas por semana. E mesmo assim, até hoje, não aprendeu a falar uma palavra, não sabe dar tchau, não sabe levantar a mão, não sabe fazer número 1, mesmo com uma carga horária semanal grande. Não, é por isso que eu estou pontuando. É importante quem é leigo, não tem conhecimento técnico de vivência pessoal, entender que não é exagero nosso. Isso. E que o autismo tem uma singularidade, uma necessidade ímpar, diferente de outros quadros, entendeu? A mesma Sim, coisa, com certeza. Inclusive pode começar, a gente conseguindo levar para frente o projeto, a gente pode começar, como sempre tem esse acolhimento pelas profissionais da saúde, a profissional vai saber se aquela criança, né, vai precisar de 20 horas semanais, ou de 10 horas semanais, ou de 4 horas semanais. Isso, com certeza. Mas o projeto está maravilhoso. Sim, eu continuei aqui falando de toda, né, a integração aí Denver junto com a sensorial. Cadê? Eu coloquei um ponto aqui que é a importância das terapeutas ocupacionais, que desenvolvem a intervenção no contexto de brincadeiras. Então, como é na primeira infância, envolve essas experiências sensoriais. Inclusive, eu coloquei um ponto aqui que fica como uma opção terapêutica, caso possa, eu não sei se isso é possível, se tiver lá no centro de convenções essa opção, já tem a ecoterapia, mas trazer essa parte sensorial também, não só com os cavalos, mas também, porque está fazendo tanto acolhimento agora com os cachorrinhos e tal, e essa parte de acolhimento também é legal com pelo. Por exemplo, o meu filho não suporta tocar em pelo, em nada que tenha pelo. Isso daí é só uma observação. Tá. Para onde vai as crianças com autismo? 5 minutos para a conclusão, por favor. Já foi falado aqui que é um trabalho árduo, triste, longo, já foi citado, e o que eu também comentei antes, né, que fiquei aí mais de 2 anos na fila da APAE, mais de 2 anos na fila da ecoterapia. A demanda em Macaé é muito grande, igual a doutora Lívia falou, não tem vaga para todo mundo, nem na rede pública e nem na rede particular. Essa dinâmica, como vai fazer para poder ter esse todo atendimento, a gente vai ter que trabalhar muito isso para poder saber como atender. Agora, o que eu falo é que tem como fazer se a gente pegar essas profissões que já existem, que são igual, tem 2 professoras que estão fazendo atendimento online com meu filho, que são auxiliares, mediador e tal. Se pegar essas professoras que já estão disponíveis, por que não dá um treinamento de aba para essas professoras? Por que não dá um treinamento Denver de integração sensorial para essas que já estão preparadas para atender as crianças especiais? Porque elas estão disponíveis para atender, mas não sabem. Se a criança der uma crise, não sabe. Então, assim, existe já a terapia de grupo, existe o núcleo mental, porém lá, igual eu falei, não sei agora, na época que eu busquei, não tinha tratamento neuropsicológico para criança de 1 a 3 anos. Eles falaram que meu filho precisava fazer 4 para poder entrar o tratamento lá. Então, assim, e a gente precisa lutar por essa intervenção na primeira infância, que é o principal. E hoje, o que eu tenho para dizer, assim, eu quero agradecer a muita oportunidade, igual a Lúcia tocou no assunto do ambulatório, né, que o doutor Luísio aprovou, agora ano passado, antes de trocar o governo, aprovou, foi um marco na história de Macaé, mas também eu quero aproveitar esse convite do Cezinha também, vai ser um marco com certeza, porque eu quero apresentar para vocês que a gente está trazendo a Associação de Cannabis para Macaé, e essa associação também, por isso que eu coloquei 30 crianças, porque o nosso habeas corpus vai poder atender no máximo aí até 30 crianças, a gente, claro, tem crianças que já têm atendimento com a doutora Lívia, assim como o meu filho, já faz tratamento, mas também vai ter uma médica, que é a doutora Nali, e
Sobre o cannabis medicinal, tem vários depoimentos aí que já são comprovados que aliviam efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais, incluindo antipsicóticos. Muitas vezes são prescritos para crianças com autismo e possuem altas dosagens. E o meu filho, quando chegou num momento, mesmo com uma dosagem maior, não estava fazendo efeito e estava dopando. A doutora Lívia indicou o canabidiol, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter aceitado, que eu era muito preconceituosa. Meu marido também, graças a Deus, eu aceitei. Meu filho já teve 2 convulsões, na segunda eu dei o canabidiol e ele ficou muito bem, tipo assim, acabou a convulsão, não tem mais. E eu super assim indico para quem precisar, para qualquer tema aí que tenha efeito canabidiol. E eu quero dizer para vocês que dentro dessa associação vai ser a medição e a qualificação pela UFRJ. Os vereadores aí, o vereador Cezinha, que puder ajudar, a gente vai precisar ainda efetuar o pagamento do estatuto, já foi pago, mas o habeas corpus ainda não. Então, se a prefeitura puder ajudar, a gente pede apoio de vocês, porque vai estar ajudando crianças. E o cadastro é feito pela Abrace, tá? A gente tem apoio. Agora, principalmente, dizer que a gente não vai poder inicialmente passar de 30 pessoas, tá? Por conta, para conseguir o habeas corpus, tá? E assim, em relação ao orçamento desse projeto, é igual eu falei, o tratamento agora, inicialmente, seria especializar as pessoas que já têm. O pessoal, a mão de obra humana que Macaé já tem, precisa de especialização. Porque, igual eu coloquei aqui, eu sendo cabeleireira, eu consegui montar uma sala de terapia especializada para o meu filho durante a pandemia. Imagina a prefeitura de Macaé. Então, assim, tem e dá para fazer sim. Igual eu coloquei aqui, poderia montar várias as salas, né, de suporte. E se eu conseguir montar para uma criança, Macaé às vezes poderia atender dezenas, até centenas de crianças. A gente só depende da boa vontade, né? E espaço físico, eu coloquei aqui, espaço físico já existe. Assim, existe alguns lugares em Macaé tá fechado, ou existe salas que estão sendo alocadas para outras coisas. Então, a gente deveria mesmo analisar os lugares que já existem e que estão parados ou guardando coisas antigas de Macaé, para a gente poder aproveitar esses espaços e não ter que ficar alugando outras coisas. A gente pode aproveitar. Brinquedo pedagógico e equipamento de terapia não é caro. A gente pode... a primeira infância são brincadeiras. Então, a gente aproveitar os profissionais, aproveitar todos os como fala? Os materiais mesmo, que Macaé a prefeitura já tem muita coisa. O que eu botei em negrito, o que é obrigatório é sim, ou contratar profissional qualificado, ou qualificar as pessoas que já existem, né, cadastrado lá, trabalhando na prefeitura, com a metodologia adequada, que é na primeira infância a Denver, né, que vem do ABA, e fazer a integração sensorial. Para concluir, meu nome é Marina Frouxa, eu me disponibilizo aí para ajudar nesse projeto, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Não adianta colocar pessoas que não trabalham, que não vivem a causa, não conhecem na pele. Eu me formei em administração, pós-graduação em biomedicina, especialização em terapeuta com metodologia Denver, pelo meu filho, que é autista com distúrbio sensorial grave. Muito obrigada. Até para passar alguns avanços, né? Como o Lúcia mesmo colocou,